Olá, gente linda! Mais um vídeo aqui pro canal, então. Esse vídeo já me rendeu boas risadas, já foi contado para muita gente, mas nunca veio parar aqui no YouTube. É uma história de meados de 2015, 2016, por ali. 2015, eu acredito. E é o seguinte... Não comece a comentar e não comece a julgar antes de chegar no fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai te surpreender. Meu nome é Marília Bueno, sou terapeuta sistêmica e xamânica há 9 anos, sou médium desde que nasci, estudo espiritualidade, sou formada em incorporação desde os 16 e atuo atualmente com os círculos de medicinas e com as rodas xamânicas. Vem comigo, pega o teu café, o teu chazinho e bora para mais uma história. Então, gente, pois é, né? Eu fumei maconha e incorporei 7 espíritos. Como é que aconteceu isso? Foi num date, tá? Foi um dos dates, foi acho que o meu encontro mais estranho que eu tive, né? E foi com o meu atual esposo, para quem conhece, né, o Marco. E a gente estava se conhecendo, né? A gente estava recém assim saindo algumas vezes. Ele morava em Brasília, ele vinha para cá, para Santa Cruz, e a gente saía. E aí um dia, né, a gente resolveu fumar na rua. Como eu já falei para vocês, eu sou formada do Vale do Amanhecer, né? Minha escola iniciática, onde eu comecei a trabalhar. E no Vale, a gente não tem a linha dos Exus e das Pombagiras. Então, no Vale não se trabalha com os guardiões da noite. E tem algumas regras do Vale que, assim, o Vale não é entendido como uma religião, né? É uma filosofia de vida, mas tem sim algumas regras, alguns dogmas, assim. E um deles é sobre o horário da noite, né? Que é para os médiuns cuidarem de andar na rua de noite. Então, isso eu aprendi, né, ali na minha adolescência, que a noite é muito perigosa para os médiuns, mas também por conta de a gente não ter ancorado os guardiões da noite, né? Coisa que eu fui entender muito mais pra frente, tá? Mas essa história então começa assim. Eu estava afastada do meu trabalho espiritual do Vale. Estava num momento bom da minha vida, eu tinha me separado, eu saía de vez em quando com os amigos, né? Tinha os meus rolos, vamos dizer assim. E um dia então a gente marcou para dar esse rolê no centro de Santa Cruz e acendemos ele acendeu na praça da prefeitura, né? E a história foi o seguinte: começamos a fumar e logo de início eu olhando, eu não fumava, gente, tá? Quando eu comecei a fumar maconha, assim, prensado, né, o beck mesmo, eu fumei poucas vezes justamente porque eu tinha essa mediunidade que já tinha sido treinada. Só que tinha todo esse medo em relação à noite, a sair na noite, e certas coisas e lugares eram errados, sabe? Então tinha tudo isso, sabe? Esse misticismo em cima da noite, esse medo. E principalmente em cima, assim, eu nunca tive muito medo e receio em relação a cannabis, porque eu tenho vários primos que tiveram questões com drogas, né? Mas eu sabia já que a cannabis não era o problema, né? Que o problema vinha depois, com outras drogas, enfim, com outras substâncias. E aí, nesse dia, a gente começou a fumar ali e logo olhando para a praça, eu comecei a ver vários seres assim, né, tipo como se fossem sombras, olhando de longe era só sombras, mas eram pessoas que não estavam lá, né, presencialmente, eram pessoas que estavam lá em outro plano, né, e aí foi assim, eu cutuquei ele e falei assim:
eu acho melhor a gente ir embora. Daí ele falou, o que que houve? Quando ele falou, o que que houve? Eu já incorporei o primeiro espírito. Aí o primeiro espírito falou assim, e eles todos estavam de boa, assim, sabe? Todos os 7. O primeiro falou assim, conversou com ele um pouco e falou, eu vou ir, mas vai vir mais 6. No total vão ser 7, ele falou. E subiu, né? E aí quando eu voltei a mim, só para vocês entenderem, tá? Tem incorporações que a gente não segura, dependendo de como tá assim, a frequência no centro, né, que você está desenvolvendo, depende do medo que você tem, ou se você consegue realmente impor a sua natureza ali, antes dos espíritos. Então são muitas coisas, mas sim, tem incorporações que o médium não consegue segurar. E aí, quando eu voltei, eu olhei pra ele e falei, vamos embora agora. E ele já tava meio assim, meio apavorado, né? O que tá acontecendo, gente? E aí, gente, subimos na moto, eu tava, né, meio desacordada assim, tentando me equilibrar ali na moto. E foi assim, uma jornada até chegar na casa dele. E ele me levou pra casa dele, óbvio, né, que pra minha casa ia ser complexo. E aí estávamos nós lá no quarto dele e eu ali incorporava um, falava, conversava, saía e vinha outro. Eu tava virada numa pousada, como é que eu vou dizer, gente? Nossa, tava virada num lugar, no Airbnb de espírito, assim, sabe? Mais ou menos eu me senti assim, gente, o que tá acontecendo? Não tenho mais controle do meu corpo, né? E até nesse momento de desespero, porque a gente ficou meio desesperado ali, tanto eu que já conhecia, que já era treinada. Ali eu tinha acho que 21, 22, e eu também fiquei apavorada. Então eu falei, a gente inventou uma frase que era um código para ele reconhecer, para ele saber quando era eu e quando era algum espírito. Então, e o código era um código que a gente falava de brincadeira, que é qual que é o teu problema. E aí quando era eu, que ele falava comigo, eu falava o código, né? E aí ele sabia que era eu. E assim passamos eu não sei quanto tempo se passou, se chegou a dar 1 hora, mas assim, a sensação física, espiritual, emocional era de ter passado ali muito tempo, sabe? Porque foi muito apavorante mesmo essa experiência. Eu lembro que tinha um baiano, não consigo lembrar hoje, gente, dos espíritos que passaram, assim, a diferença de cada um, né? Mas eu lembro que tinha um baiano, eu lembro que tinha uma mulher que ria, que hoje em dia me lembra muito a pombagira, né? Mas na época eu não trabalhava com as pombagira. Então ela ficava rindo assim pro Marco e era muito apavorante, era amedrontador, assim. Ele falou que num determinado momento ele sentiu vontade de bater na porta da mãe dele pra ir realmente pedir ajuda, um auxílio, porque a mãe dele era espírita, né? E pra pedir pra, de repente, dar uma doutrinada em mim, alguma coisa, sabe? Porque foi bem, bem tenso, assim, enquanto estava acontecendo tudo aquilo. E enquanto estava acontecendo tudo aquilo, tinha uma parte minha que se culpava muito, né? Por conta da maconha mesmo. Por conta de eu ter fumado, por conta de, eu não devia ter feito isso. E querendo ou não, a doutrina que eu aprendi, que eu fui formada, ela tinha muitas questões em relação a psicodélicos, em relação a expansores da consciência, né? Não era bem visto porque não era conhecido, né? E também se sabe que o médium, ele tem mais riscos que as outras pessoas, vamos dizer assim, em determinados trabalhos, em coisas que a gente vai fazer, sabe? Só que não dá pra deixar de viver porque você é médium, né? E eu nunca deixei de viver porque eu era médium. Então, tá aí agora as experiências que vocês vão ouvir, sabendo que realmente eu sempre fui muito
de ter a minha própria experiência para mim tirar minhas conclusões, sabe? Então assim, não importa, muita gente já tinha falado, que a maconha era ruim, que não sei o que, só que eu queria ver, né, qual é que era. E eu achei que a minha espiritualidade ia me no laçaço. Eu pensei, nossa, agora eles vão vir com tudo, assim, né, pra cima de mim, vou ser xingada, vou tomar ali, né. E não foi isso que aconteceu, não foi. E naquela época, eu lembro de quando eu tava fora do meu corpo, tinha um espírito tinha um espírito dentro de mim que não era eu, né? Eu enxergava a minha preta velha conversando com o que hoje eu entenderia por um Exu, um guardião da noite. Não sei se era realmente Exu, mas é muito parecido. Usava uma capa assim, um chapéu, né? E na época, como eu de novo, gente, eu não conhecia, eu não tinha estudado, não tinha aprofundamento, não sabia como que Exu trabalhava, não sabia nada, né? Mas eu tive aquela visão da minha preta velha conversando como se estivesse negociando alguma coisa, eu não sei, ou simplesmente estavam conversando porque eles entendiam melhor o que estava acontecendo e eu não. Então, foi curioso porque nenhum momento me chamaram a atenção, me xingar. Eu não fui xingada pela minha espiritualidade, até porque aquilo foi tão apavorante para mim que nenhum espírito precisou dizer, Marília, tu precisa ter cuidado com a maconha ou com a cannabis, ou simplesmente ter falado assim, a cannabis não é só aquilo que as pessoas imaginam, né? Porque o que eu ouvi assim de longe é, isso aqui é uma erva, um negocinho que te dá um barato, que te deixa zen, né? Que vai te deixar mais alegre. Eu achei que era isso, né? Isso que eu tinha ouvido. E quando eu incorporei ali, de fato, né? E que aconteceu, eu vou dizer, umas 2 vezes aconteceu, tá, gente? Durante o uso da cannabis, quando eu estava afastada do meu trabalho espiritual, eu incorporei na rua e, né? De novo, porque eu não tinha conhecimento sobre algumas coisas do povo da rua, sabe? Então eu tive alguns problemas com o povo da rua, até eu me ligar, né? Que existe na rua uma hierarquia, que existe na rua uma espiritualidade que também precisa ser respeitado, né? Então, aconteceu isso, tá? Voltei ao normal. Quando terminou os 7 espíritos de passarem, eu fiquei, assim, eu tava, gente, acabada. Tava esgotada energeticamente. Até porque eu tinha tanta vontade de controlar o meu corpo e eu não conseguia, que aquilo assim foi, sabe quando você parece que você tá brigando com o negócio, sabe? Foi horrível, mas foi uma baita de uma lição. Eu sabia que aquilo lá era alguma iniciação pra mim. Era um aprendizado forte, sabe? E aí eu entendi o seguinte, essa planta não é o que as pessoas falam, não é só o que as pessoas falam, né? Ela tem outras coisas escondidas, eu senti ali. E eu vou ter mais respeito, sabe? Pela espiritualidade dessa planta, porque eu não tinha estudo na época mesmo. E ali eu parei de usar, né? Então foi uma experiência essa dos 7 espíritos, o date mais estranho da minha vida, né? Nossa, ficou marcado assim, que eu nunca mais esqueci. E foi algo que me trouxe assim, existem substâncias e substâncias, né? E cada substância vai interagir com o seu campo vibracional, com a sua mente, com o seu emocional, com a sua espiritualidade, sabe? Então, o álcool também mexe muito com a gente. É possível incorporar também alcoolizado, tá, gente? Tem relatos, né? Acontece. Mas esse caso eu vejo assim que ele veio me mostrar muito essa relação que eu tinha com o medo do escuro, da noite, né? Eu comentei aqui no canal, comecei o canal falando sobre isso, né? Da minha infância, os pesadelos, tudo. Então, passei muitos anos mesmo, até minha fase adulta,
lidando com questões que estavam ligadas à noite, a me sentir segura de noite, não só segura fisicamente sendo mulher, mas segura sendo médium, sabe? E por isso que essa história para mim ela é muito valiosa, porque eu entendi que não é a substância que a gente deve condenar a partir dali, porque depois lá em Brasília eu fui estudar realmente a espiritualidade da maconha, da cannabis, né? Fui entender muitas coisas que eu não tinha compreendido e aí clareou minha mente, né? Aí sim eu entendi que isso, que é uma planta que tem sim uma espiritualidade, que é uma planta expansora, professora, né? E que depende da forma que as pessoas usam, que ela é usada, ela pode sim abrir portas de coisas que a pessoa não vai saber lidar, né? Não vai saber lidar sozinha. Então por isso que às vezes as pessoas falam, não, toma cuidado, isso e aquilo, porque tem muita coisa sobre a cannabis que não se conhece, que não é falado, né? E por hoje é só, pessoal. Vou deixar mais para falar no próximo vídeo, nos próximos, tá? Vou falar bastante ainda sobre cannabis, porque eu tenho aí 10 anos de estudo, né? Estudo prático, estudo teórico, e eu quero trazer muitas coisas ainda aqui para vocês. Tá legal? Por enquanto é isso. Beijo!